Irmãos, vamos para a palavra? Nós já ofertamos, já abençoamos a vida do Christian, da sua família, e agora vamos para a palavra. Imagina você, uma semana que eu vivi, uma semana corrida, uma semana difícil, né? Vamos estar orando pela vida do Alexandre, da Cíntia, que estão assistindo a gente agora, e nós tivemos uma semana bem complicada, e depois ainda teve essa situação ontem, né? Desse temporal, meu telhado lá de casa, ó, não voou, ele só dobrou. Graças a Deus que ele não voou, ele dobrou, porque podia ter risco para a casa dos vizinhos, mas destelhou mesmo, grande parte lá da minha casa, do terraço, né? E está lá, e aí sem luz, ficamos pensando, vamos para a igreja, dormimos aqui, ó, juntamos as cadeiras, deitamos nas cadeiras, minha mãe e meu pai deitaram no chão, forraram o chão, mas dormimos aqui, mas foi muito difícil, né? Essa noite, complicado para muita gente, e em meio a toda essa semana agitada, eu não pude parar para preparar uma mensagem, mas nós temos aqui um tema, 4 textos. Foram 4 textos que, em meio à correria dessa semana, o Senhor trouxe à minha mente. Ou veio na minha mente diretamente, ou pessoas citaram um texto em meio à dor, em meio ao sofrimento. Então, eu queria trazer esses 4 textos, a gente vai comentar rapidamente. Hoje não é pegadinha, hoje eu de fato não vou demorar. Então, é o tema de hoje, 4 textos. Foram 4 textos que Deus me deu nessa semana difícil, né? Nessa semana complicada de luto, de dor, de choro. 4 textos. Quais são esses 4 textos, pastor? Então, o primeiro deles está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Eu não sei se você vai acertar a minha versão, Milena. Eu também não estou lembrando, é uma que eu sempre uso. Eu uso a mesma versão para facilitar. Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10 só. Mateus 6, 9 e 10. Então, nós vamos comentar 4 textos. O primeiro é esse, Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 10. É a oração, Jesus ensinando os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso. E a gente vai pegar só essa parte aqui, ó. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o primeiro texto que eu, em meio ao sofrimento, em meio à dor, eu ouvi da boca da Cíntia, da mãe do João Gabriel, que o Senhor chamou essa semana, né? Então, Cíntia, quando ela entrou no hospital, e eu subi com ela, estava ela e o Alexandre ali no CTI, e eu tive que contar para a Cíntia que o João Gabriel já não estava ali, que o Senhor já tinha chamado ele. E aí, quando eu contei para ela chorou muito, claro, e ela falou: pastor, o Senhor me avisou, o Senhor me falou. Aí ela contando como foi, ela pegou um Uber, e, gente, o que tem de Uber profeta é coisa séria, né? Deus tem usado muito motorista de aplicativo, né? Muitos deles acabam ouvindo, né? Se tornando psicólogos, né? Pessoas desabafam, e ela pegou um ônibus, um Uber, e muito aflita, indo visitar o filho, e ela viu algo que dizia ali que ele era cristão, e ela, como ela estava fazendo, ela falou para ele: por favor, ora pelo meu filho, e contou o que estava acontecendo, e aquele motorista olhou para ela e disse assim: olha, eu tenho um costume na minha família, de toda oração que eu vou fazer, eu preciso, e a minha família e eu dizemos que seja feita a vontade do Senhor. Toda oração que eu e minha família fazemos, seja por que for, nós sempre dizemos que seja feita a vontade do Senhor. E ela dizia para mim: pastor, não foi fácil ouvir aquilo daquele motorista. Quando ele falou aquilo para mim, eu entendi que Deus estava falando comigo. Porque eu não queria isso. Eu não queria dizer isso, eu não queria, ter que dizer isso, que seja feita a vontade do Senhor. E eu entendi o que ela estava dizendo. Porque a gente sabe que a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Só que nós também sabemos que os caminhos do Senhor não são nossos caminhos.
que a mente do Senhor está num nível diferente do nosso. Ele compreende muito mais, né, de uma maneira grandiosa, por ser um Deus todo-poderoso, por saber o final da história, ele compreende coisas que a gente ainda não compreende. Ele vê coisas que a gente ainda não vê. Tem um louvor que fala sobre um grande poeta, um autor, ele escreveu um louvor que fala da tapeçaria. Ele vai dizer, a minha vida é obra de tapeçaria. Tapeçaria há um estado do Brasil que há muitos tapeceiros, né? Pessoas que ficam teando, né? Preparando tapetes. E quando eles vão teando aquele tapete, não sei se o verbo é esse, estou usando esse verbo aí, eles fazem ao avesso. É feito ao avesso. Então, eles usam os pés, as mãos, tem lá a máquina lá deles, uma coisa manual, uma coisa bem interessante, e é tudo ao avesso. Quem olha não entende aquilo. Parece feio, parece sem cor, parece sem vida. E essa música diz exatamente isso, que a nossa vida é obra de tapeçaria. É cercada de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubradas e tristes. Ou seja, quando alguém chega para o tapeceiro, olha aquilo do avesso, não consegue entender. Parece não fazer sentido, parece não ter beleza. Mas quando se vira o tapete, tudo faz sentido. A nossa relação com Deus é assim. Coisas acontecem a nós que a gente parece não ver. A gente não consegue ver beleza, sentido. Como que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, se o que eu estou passando é difícil, se o que eu estou passando parece não ter brilho, está doendo, está machucando. Como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Isso é agradável por acaso? Mas por quê? Porque nós não conseguimos vislumbrar, nós não conseguimos acessar o que Deus está vendo. O que Deus consegue compreender, o que a gente não consegue. Então, por isso que a gente fica temeroso de dizer que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a gente quer ter o controle. A gente quer proteger nossos filhos, a gente quer proteger nosso emprego, a gente quer proteger nossa saúde, a gente quer proteger e ter certeza de que está sob o nosso domínio. Só que a gente sabe que a gente não tem como dar conta. Nós não temos, eu amo minhas filhas, mas eu não tenho como dar conta, eu não tenho como de garantir alguma coisa. Eu vou proteger, eu todo dia levo minha filha no colégio, todo dia. Aí nós estamos sem bicicleta, estou pedindo Uber. Aí eu peço Uber, aí coloco uma parada no colégio e voltando para casa. 7 horas da manhã eu pego o Uber com ela, entro no Uber. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, às vezes dá um trabalho, eu estou cansado, mas eu estou ali com ela, protegendo. Quando chega na porta do colégio, eu não consigo abrir a porta, ela ir lá, apertar a campainha e entrar. Eu fico assim, será que ela vai abrir a porta para ela? Então eu desço, saio do Uber, fico olhando. Aí teve um dia que estava bem atrasado e eu não desci do Uber, ela foi correndo, apertou e o Uber já acelerou, fiquei apavorado, ficava olhando para trás, será que abriram o portão? Porque eu quero proteger, mas eu não tenho como garantir tudo, eu não tenho como prover tudo, eu não tenho essa capacidade. E aquele que tem, ele nos ensinou a oração, que seja feita a tua vontade, mas como é difícil. Por mais que a gente saiba que Ele é poderoso, que Ele sabe o que é melhor, a gente tem muita dificuldade. E eu entendi quando ela disse para mim, pastor, quando aquele motorista disse aquilo, eu tinha certeza que meu filho já estava com o Senhor. O Senhor me respondeu através da fala dele, porque era tudo que eu temia, era dizer que seja feita a tua vontade, como Jesus disse no Getsêmani, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então foi a primeira coisa que eu aprendi nesse processo dessa semana, é que a gente precisa, em meio ao medo que nós temos, deixar o Senhor ser Deus, deixar o Senhor reinar. Isso se chama evangelho. Como que a gente, como foi ministrado aqui, a gente é desafiado a viver o evangelho genuíno nessas horas.
a sair dessa realidade mentirosa, desse evangelho modificado, mentiroso, que nos engana, e viver o real evangelho, o significado do evangelho, que é entender que sobre ele está todas as coisas. E aí ela me disse: pastor, quando aquele homem disse: olha, eu só faço oração, declarando no final dela, que seja feita a tua vontade, Senhor. Ela disse: eu entendi o que o Senhor estava falando comigo. Então, quando o Senhor me contou aqui, não foi surpresa para mim, o Senhor me avisou primeiro, quando eu estava vindo para cá. Essa é a primeira lição, o primeiro texto que veio à minha mente nesse turbilhão, nessa semana. Segundo, está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, talvez um dos que eu mais ame na Bíblia. Um dos textos que eu mais ame na Bíblia está em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Abacuque 3, versículo 17 e 18. Onde Abacuque vai dar um ultimato em todo esse evangelho mentiroso que a gente canta e que a gente ouve nas redes sociais. O que Abacuque vai dizer aqui vai totalmente contrário à ideia de que tudo vai dar certo, de que todas as portas vão se abrir, de que, sabe, toda a interpretação errada da Bíblia, isolando um texto do outro, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, sem fazer um trabalho teológico correto, de interpretar a Bíblia da maneira correta, onde o mesmo texto, a mesma Bíblia que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não vai ser atingido, também diz, Jesus diz: no mundo tereis aflições. Ou seja, a Bíblia precisa ser interpretada dessa forma. Você olhar o papel de Israel como nação, escolhida por Deus para manifestar Deus ao mundo. Você olhar a relação de Deus com Israel e você tentar transportar isso totalmente para você, para o seu dia a dia. É muito complicado. É preciso trazer Cristo, a cruz, o símbolo maior, aquele que se entregou, aquele que se deu. É preciso trazer uma consciência real, porque senão você se choca, senão você vai se revoltar, porque não vai casar, não vai encaixar esse evangelho pregado aí fora com a realidade da vida, com a realidade da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira. Não vai encaixar. E aí Abacuque traz esse ultimato a esse tipo de ideia. Olha o que ele diz. Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Essa visão, dessa fala do profeta Abacuque, é uma visão, é uma fala que se alguém for ver hoje, vai dizer: esse cara é azarado. Ele é um azarado, ele é um marcado, ele é amaldiçoado. Por quê? Porque não floresceu a figueira, não tem uva na parreira, na videira, não tem safra de azeitona, deu problema na produção de alimento na lavoura, não tem ovelha no curral, não tem boi no estábulo. Que coisa, esse cara é amaldiçoado. Mas é como se Abacuque pegasse toda a porta fechada, tudo que pudesse dar errado e trouxesse à tona como um exemplo de que ele tinha entendido, de que o maior presente que ele possa ter não é as circunstâncias darem certo, mas é o Deus que está acima de todas as coisas. Só que, se você pegar o capítulo 1 de Abacuque, parece não ser a mesma pessoa. Nós vamos sempre transitar entre o Abacuque do capítulo 1 e o Abacuque do capítulo 3. Porque o Abacuque do capítulo 1 é muito parecido com a gente. Confuso, sem entender, sem compreender a vontade de Deus, como o Thales Roberto canta, mesmo sem entender, eu confio, mesmo sem entender, porque tem hora que eu não entendo. Tem hora que eu não consigo compreender. Eu confio, mas sem entender. Porque o Abacuque, que parece mais com a gente, é o Abacuque do capítulo 1, versículo 1 ao 4, Milena. Abacuque 1, do 1 ao 4. Olha a gente aqui.
Olha a gente aqui no Abacuque, a gente mais parecido com a gente. Olha o que ele diz. A advertência revelada ao profeta Abacuque. Olha o que ele diz, ó. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Ele está muito parecido com a gente. Quando a gente está no meio do turbilhão, Senhor, até quando eu clamarei por socorro se o Senhor não vai me ouvir? Ele diz, até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Por que me faz ver a injustiça e contemplar a maldade? Senhor, por que o Senhor me usa como profeta a ponto de eu ver a maldade e ver a injustiça? Para quê? Se parece que o Senhor não faz nada. A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Senhor, está tudo acabado. Eu estou vendo o que está acontecendo no mundo. Está tudo acabado, conflito por tudo quanto é lado. Aí ele vai dizer, por isso, em consequência disso, do seu silêncio, Deus, da sua falta de ação, Deus. Aí ele vai dizer, por isso a lei se enfraquece, tá? E a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. A sua falta de ação aos meus olhos, Abacuque está dizendo, faz com que tudo pareça que não faz sentido. Parece que o Senhor está dormindo, parece que o Senhor não age. Isso é muito parecido com as nossas inquietações e as nossas perguntas. Com as nossas dificuldades de compreender. Como uma pessoa falou para mim, ei, mas eu orei, pastor. Pastor, mas eu orei. Como? Pastor, Deus tinha que levantar, Deus tinha que curar. Eu falei assim, minha irmã, ei, Deus também diz não. O Deus que diz sim também diz não. O Deus que abre porta também fecha a porta. É que a gente canta tanto que portas se abrem. A gente cantou tanto, derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão, erga a tua cabeça. Aí, derrota não é coisa. Aí começa a incutir na nossa cabeça que a gente vai vencer tudo. Que tudo vai dar certo. Sim, tudo vai dar certo. Mas não no nosso tempo. Há um momento em que está reservado e que já aconteceu, mas que no nosso tempo ainda temos que esperar, onde nós iremos experimentar o que a Bíblia chama de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas enquanto esse momento não vier, a gente vai se deparar com situações de muita dificuldade. A gente vai se deparar com milagres, com livramentos, mas também a gente vai se deparar com perdas, com choro e com dificuldades. E eu falei para aquela irmã, minha irmã, o mesmo Deus que diz sim também diz não. Ele é o mesmo Deus. Então, não é estranho você pensar o capítulo 1 de Abacuque que vem antes do capítulo 3, mas não parece a mesma pessoa. Vamos voltar para o 3, Milena, capítulo 3, versículo 17. Olha o que Abacuque fez aqui, gente. E há muita gente que questiona até que ponto a gente pode ir na conversa com Deus. E eu vou dizer para você, use os salmos como referência para você. Você vê o salmista dizendo para Deus, Senhor, eu estou me sentindo sozinho, estou me sentindo desamparado, esquecido. Há um salmista declarando o mesmo que Jesus declarou, Deus meu, por que me abandonaste? Então não há problema nenhum em você rasgar o teu coração para Deus. Não há problema nenhum nas suas orações você dizer, Senhor, eu não estou conseguindo entender o porquê está acontecendo isso. Não há problema nenhum em uma avó gritar, dizer, eu não estou entendendo o que está acontecendo, parece injusto. Deus não vai jogar um raio na tua cabeça, muito pelo contrário, Ele quer que você tenha essa capacidade de se dirigir a Ele livremente, dialogar, colocar para fora, como o salmista declarava, falava, e daqui a pouco ele mesmo respondia, porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, aí ele mesmo respondia, espera em Deus, pois ainda o louvarei, ou seja, você tem sim essa liberdade de botar para fora o que está sentindo, declarar, Senhor, até quando, Senhor, eu não entendo, Senhor, por que está acontecendo isso? Pai, eu sei que o teu pensamento é maior do que o meu pensamento, Pai, mas eu não com dificuldade de compreender
como lidar com essa dor, como lidar com essa perda, como lidar com essa preocupação, como lidar com essa ansiedade, como lidar com isso, Senhor. Uma das coisas que a religião tirou da gente foi o direito de lamentar. Quando morria um patriarca de Israel, eles ficavam meses, talvez até um ano ou mais, lamentando, chorando. A gente diz, para de chorar. Fica forte, seja forte. Não, você tem direito de dizer, eu quero chorar. Eu quero estar fraco também um pouco. A Bíblia nunca te proibiu de você poder se lamentar, irmãos. Agora é interessante a gente pensar que esse mesmo Abacuque do capítulo 1 é o mesmo que escreveu Abacuque capítulo 3, versículo 17. O Senhor foi se revelando para ele, o Senhor foi se revelando para ele, e aí ele foi amadurecendo, ele foi crescendo, e aí ele vai dizer mais uma vez, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento na lavoura, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você quer algo para que você possa se apoiar? Se alegre no Deus da tua salvação. Não tem nada melhor do que o Deus da tua salvação. Nós cantamos durante muito tempo que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Isso vai trazendo uma ideia de que a gente precisa de alguma coisa. Irmãos, não. O melhor de Deus já veio e se chama Jesus Cristo. O melhor de Deus já veio. Quando diz na Bíblia, lá em Coríntios, quando diz assim, o que o olho não viu, nem ouvido não ouviu, nem penetrou na mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente leu esse texto durante muito tempo de forma errada, e o texto é claro, o que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou na mente do homem, é o que Deus tem preparado, e o texto diz, e Ele vos revelou. E lá vai deixando claro que essa revelação do que o olho não viu, nem ouvido ouviu, nem penetrou na mente do homem, é o próprio Cristo, não é o céu, não é a rua de ouro. Isso tudo é muito pouco diante do próprio Cristo. O melhor presente é o Cristo ressurreto. O melhor presente é o Cristo ressurreto. A igreja evangélica brasileira precisa entender que o melhor presente não é a porta de emprego aberta, não é só saúde, não é só dinheiro, carro. Não, o melhor presente é ter Jesus Cristo como Senhor. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar esperando algo, como se faltasse algo. Nós precisamos entender isso. Olha, irmãos, é muito interessante o que eu vivi esses dias. Quando eu passei na UF, eu entrei numa crise de algo que era coisa boa. Às vezes acontece isso com a gente. Eu passei, comemorei, festejei, postei, fiz tudo. Olha a quantidade de documento que eu precisei preparar para mandar. No meio da pandemia, fiz exame de saúde, mandei tudo. Beleza, comecei a faculdade. Pastoreando já há muitos anos, ordenado há muitos anos, fiz vários casamentos, batismo, virei pastor-presidente de uma igreja, tudo. Alguém podia dizer assim, você tem dúvida do que você foi chamado para fazer? Talvez eu dissesse para você que não, mas quando eu passei na UF, eu comecei a achar como se fosse uma resposta de um incômodo que eu tinha, como se faltasse alguma coisa. Mesmo que todo mundo falasse, olha, eu vejo Deus em você, eu vejo teu chamado, você tem o testemunho, você tem um legado, eu não conseguia enxergar. Era como se ainda faltasse. Eu estava me sentindo um jovem de 18, 19, 20 anos, saindo do segundo grau, do ensino médio, e naquela encruzilhada do que vai ser da vida. Eu me sentia assim. Olha que loucura, gente. E quando eu comecei a ver que eu tinha que escolher, eu tinha que optar entre o meu chamado e a faculdade. É integral.
Eu percebia que eu não conseguia realizar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu ia deixar os irmãos no vácuo, eu ia abandonar. Eu tinha que deixar alguém no meu lugar e me dedicar somente à vida acadêmica. Então, eu comecei a entrar nesse conflito terrível. E comecei a ter problemas do meu chamado, de dúvida do meu chamado. E isso por isso que eu vi aquela crise terrível. Foi crise de chamado, de identidade. Será que eu nasci para isso mesmo? Mesmo que tivesse todos esses anos, tudo, mas parecia que nada fazia sentido. E quando eu vivi essas semanas agora, porque eu vivi todo esse processo, tanquei a faculdade, tudo aquilo, mas ainda ficava esse incômodo, ainda vinha isso, quando alguém perguntava, e a faculdade? Aquilo vinha de novo, aquele fantasma vinha de novo. Como se eu preciso disso, eu preciso desse canudo, eu preciso disso para ter mais autoridade, eu preciso disso para continuar. Parecia que eu precisava. Mas quando eu vivi essas semanas, gente, como que Deus falou comigo? Quando eu vi tudo que eu vivi, quando eu vi o testemunho das pessoas, do Alexandre, da Cintia, quando eu vi tudo, quando eu vi aquilo tudo, eu falei assim, gente, o que eu estou pensando? O que eu estou esperando? O que ainda estou questionando Deus? Por que eu ainda estou na dúvida do que eu devo fazer? Sabe, nós precisamos, irmãos, entender que em meio a todo o sofrimento, a toda dor, a todas as situações, nós precisamos continuar firmes naquele que nos chamou e nos vocacionou. E não digo só eu, é você, é cada um de nós. Esse é o segundo texto que Deus me deu nesses dias. O terceiro texto está lá em Jó, capítulo 42, versículo 5. Foi o terceiro texto que em meio a essa semana veio na minha mente. Jó 42, 5. Jó dizendo, e é interessante que é Jó 42. Tudo aquela luta de Jó passou. Toda aquela situação ou passou ou está acabando. 42. E olha o que ele diz. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu gosto muito de uma outra versão que eu vou falar aqui, que diz assim, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Sabe, o sofrimento, a dor, as provações, tem a capacidade de nos trazer para a vida real, para o olho no olho, tira todas as nossas fantasias, tudo que a religião coloca como adereços, tudo aquilo que a religião coloca para nos enganar, na hora da dor, a realidade da vida nua e crua vem, onde nenhum amuleto vai dar jeito. A Bíblia é aberta, no Salmo 91 não vai dar jeito. Nenhuma figa vai dar jeito. Nenhuma ruda vai dar jeito. Você se depara com a realidade nua e crua. E aí você é desafiado a lembrar de toda a teoria, de todo o ensino, de tudo que você ouviu. E você é desafiado a tirar isso da gaveta e colocar nos seus sapatos, na sua pisada, na tua segunda-feira, no teu acordar de manhã. Você é desafiado a pegar tudo que você ouve, que você prega, que você também ouve de alguém pregando, que você ouviu o louvor, tudo que a Bíblia foi falada para você. Você é desafiado agora a pegar tudo isso e agora colocar em prática. E tudo que você ouvia falar, passar a sair desse campo do ouviu falar, para ver nos seus olhos, olhar, sentir, conversar. É um aprofundar de intimidade. É um deserto, é um poço fundo,
mas é um lugar muito íntimo, a ponto de alguém como Jó, que Deus diz para o diabo: viste meu servo Jó, não há ninguém como ele, um homem fiel, temente a Deus, vai falando. A gente olha para Jó e pensa: Jó não tem o que crescer mais, Jó é maduro, Jó é temente a Deus, mas Jó mesmo lá no 42 diz: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora depois de tudo que eu passei, o Senhor saiu do ouvir falar para alguém que eu conheço, que eu sei o cheiro, que eu sei o colo, que eu sei a voz. Eu saí desse lugar da teoria, do Jesus de olhos azuis, lá da história, para o Jesus real e verdadeiro. Por isso que ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. E eu fiquei assim olhando para muita coisa e pensando: gente, o que é isso? Eu recebi uma mensagem de Alexandre, que eu falei: Senhor, o que mais eu preciso saber, se vale a pena ou não vale a pena pregar o Evangelho? Ele mandou assim, eu tinha falado para ele: rapaz, eu estou assim, impressionado com o que Deus fez através da tua vida naquele hospital. Os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, cercando a cama, e Alexandre ministrando na vida deles, falando do Cristo que deu o seu único filho. E assim como Cristo deu o seu único filho, eu também quero que meu filho possa salvar outras vidas. Eu permito que ele possa doar os órgãos dele. E eu fiquei olhando, ele começava a falar, e eu ficava assim, admirado, com tanta autoridade, mesmo chorando, mesmo sofrendo. Não é que não caiu a ficha, não. Caiu demais a ficha. Aí depois eu falando com ele falou assim: pastor, eu sou a sua ovelha. Tudo que tenho posto em prática, eu ouvi da sua boca. Eu aprendi muito com tudo que eu ouvi na minha querida SEAV. Obrigado pela força. É um longo caminho, vai ser difícil, nós vamos ter que estar do lado dele, tem hora que a gente vai ter que largar tudo e ir para lá, Mas a gente ouvir, às vezes, o que a gente não quer ouvir, a gente não adulterar o conteúdo do Evangelho ao gosto do freguês, tem esse lado maravilhoso de que é te trazer a realidade da vida, a realidade do que é servir a Deus. E é isso que Jó experimentou. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os teus olhos me veem. E o último texto que veio à minha mente essa semana, diante de tudo que a gente viveu, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 ao 27, a gente já vai orar. 1 Coríntios 12, versículo 25 ao 27. O último texto que eu guardei essa semana. 1 Coríntios 12, versículo 25 ao 27. Paulo, usando a referência ou usando uma figura para mostrar o que é a igreja. Ele usa a figura do corpo humano para dizer que a igreja é um corpo, que há muitos membros e cada um com a sua função, mas que estão juntos em unidade. Aí ele vai dizer o porquê disso, ele vai dizer, a fim de que não haja divisão no corpo, ou seja, todos são importantes, o menos, aparentemente, o menor é importante quanto o maior, para que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso falando do corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Essa semana, eu aqui na igreja, mexendo no ventilador, eu cortei aqui a minha mão. Gente, que dor insuportável. O andaime
pensou aqui meu dedo, olha que dor foi aquela, todo o meu corpo sentiu. Não importa se é só o dedo, todo o corpo sente. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Esse texto, ele veio no meio a essa dor, essa semana, porque a gente viu exatamente isso se cumprindo. E o Ian me mandou a mensagem que ele recebeu lá no grupo do jovem da Larissa. Olha o que Larissa disse. Larissa disse, oi gente, ela disse assim, preciso dizer algo aqui que está fervendo no meu coração. Olha o que ela diz, eu preciso dizer que algo está fervendo no meu coração. Como é bom poder fazer parte do corpo de Cristo. Somos um corpo, então não há uma parte de nós que chore, que se machuque, sem que os outros sintam. E isso é nítido entre nós. Não há um sequer que sofra, que sinta algo isoladamente. Somos um corpo, somos um, amo vocês. A gente pode experimentar isso, meu irmão. Essa coisa da gente sentir, de não é só minha família, não há só os meus, não importa que não tem meu sangue, somos uma família. Se alguém está alegre, eu estou alegre, se alguém está triste, eu estou triste. E isso, às vezes, para muitas pessoas, é problemático. Porque isso faz com que a gente vá perdendo um pouco da saúde. Isso faz com que a gente sofra dores que não são do nosso sangue diretamente. E muitos começam a se esquivar disso, não querem experimentar isso, evitam o sofrimento. E por isso que Jesus diz que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, vai ganhar a vida. Não evite o sofrimento do outro para poupar você. Se é corpo, um sente, todos sentem. Um se alegra, todos se alegram. Isso é importante. Por quê? Porque cada abraço, cada palavra, cada mensagem nos levanta, nos sustenta. Ah, irmãos, se a gente tivesse noção do que é quando você junto passa por uma dor, por uma luta. E quanto é terrível você isolado, você sofrer, você padecer sem que alguém te dê um abraço, sem que alguém te dê uma palavra, sem que alguém te levante. Então, a gente precisa não fugir disso. A gente precisa se preparar para isso. É claro que a gente vai ter momentos em que a gente vai dizer, olha, Tissa, vai lá, por favor, hoje eu não consigo. Fulano, você é para isso. Por isso que é importante saber que cada membro tem uma função. Talvez você não precise ir num cemitério, talvez você não precise ir num funeral, mas você pode mandar uma mensagem. Ah, irmãos, quando chegamos ali no sepultamento, coisa linda, o irmão Júlio apareceu com uma caixa térmica cheia de água mineral. O que ele pôde fazer foi isso. Ele encheu uma garrafa térmica cheia de gelo com água gelada, naquele calor, para tirar um pouco da dor de cada um ali. Aquilo é amor, aquilo é cuidado. Eu não consigo ver, eu não consigo lidar, mas eu posso clamar, eu posso dobrar meus joelhos, eu posso mandar uma mensagem, eu posso mandar uma canja, como Sandra mandou uma canja. Foi para cá, vai, pastor, vou para casa preparar uma canja, preparar alguma coisa, uma sopa. E ele preparou, ficou até tarde, quando foi mandar, eles já tinham ido para a casa da irmã, aí caramba, foi Vani, guarda que vai precisar. No outro dia, Fernanda, pastor, tem uma sopa abençoada na casa de Vani, eu vou passar lá para pegar. Quando veio, estava quentinha, sopa cheia de amor, cheia de oração, cheia de combustível para levantar, para dar força, para dizer, vocês não estão sozinhos. Tem gente nessa igreja que tem feito esse papel, que tem ajudado, mas também tem muitos, irmãos, que têm se deixado vencer pelo desejo da autopreservação. Eu vi pessoas, no dia que mais precisei,
que eu não via há muitos anos. E eu vi pessoas que eu via todos os dias, que eu nunca mais vi na minha vida, no dia que eu mais precisei. Algumas diziam, não, era muita dor, eu não consegui. Quem disse que eu precisava de alguma palavra? Quem disse que eu precisava de alguma explicação? Eu só precisava de alguém dizer assim, eu estou aqui. Eu lembro de cada abraço até hoje. Eu lembro de cada um. Aqui está ó, o Anderson, um amigo do trabalho, que trabalhou comigo muitos anos. Que chegou ali, pastor, não tinha como não estar aqui. Não tinha como não estar aqui com você. E no dia que ele precisou, estava eu lá do lado dele. Porque é isso que faz a diferença, irmãos. Eu sei que tem coisas que nos abatem. Eu não estou dizendo para você se lançar em tudo, pegar tudo. Não. Mas estou dizendo para você que evangelho é exatamente o que Paulo diz, é se gastar pela causa. É carregar no corpo marcas. Não tem um dia que eu não acorde com dores nos ossos. Não tem um dia que o telefone toque e meu coração não comece a palpitar. Mas todos os dias o Senhor me lembra que enquanto a gente se desgasta por fora, por dentro, nós somos renovados, nós somos restaurados. Aí eu tenho aqui mensagens, tem coisas que eu não consigo nem apagar. Tem coisas que eu falei assim, eu não vou apagar isso aqui, eu tenho mania de apagar mensagem, porque fica muita mensagem, me confunde, e eu me organizo, às vezes eu marco alguém, eu tenho que pagar alguém, tenho que orar pela irmã, tenho que visitar fulano, aí eu boto a pessoa lá em cima, aí às vezes aquilo me confunde. Mas tem muitas que eu não consigo apagar, tem muitas que eu vou deixando aqui, e teve tanta mensagem, não sei mais onde está aqui, meu amor, me ajuda aqui, mensagem que é arquivada, não sei mais. Me ajuda aqui, Ian, que é bom desse negócio. Eu queria ler a última para a gente orar. Me ajuda aqui a achar onde fica a mensagem arquivada aqui, meu Deus. Pode ficar de pé enquanto a gente acha aqui. Mensagem arquivada. Daniel. Bota logo em Daniel, né? Vem cá, meu amor. E é exatamente isso, irmãos. Cadê Douguinha? Está aí? É exatamente isso que a gente é chamado a viver. E foi esse último texto que o Senhor me deu. Nós somos um corpo. Se um sofre, todos sofrem. Pastor, passando aqui para lembrar do orgulho que eu tenho de ter o Senhor como meu pastor. Aí ele colocou tanta coisa aqui maravilhosa. Ele colocou coisas aqui incríveis que encheram meu coração de alegria. Eu tive a oportunidade de falar sobre Jesus. Cristo é minha única motivação para seguir caminhando. E eu peço a Deus que a vida dele seja uma inspiração para mim. Que Deus continue te dando forças, pastor. O Senhor é uma bênção. Nós te amamos muito. E mensagens aqui. É assim que a gente vai vencendo, irmãos. É assim que a gente vai vencendo. Terça-feira a gente tem que dar uma força à família da irmã Graça. O irmão Silvio estava lutando contra o câncer há 3 anos, um câncer que já não tinha mais o que ser feito, câncer de próstata, estava em tratamento paliativo, e hoje pela manhã o Senhor chamou o irmão Silvio. Essa é a vida, essa é a realidade. Terça-feira a gente vai estar ali com ela, São Miguel, 1h é o sepultamento, vamos estar lá. Alguns não vão poder ir, mas vão estar intercedendo. Alguns não vão poder ir, mas vão falar, pastor, como a irmã falou, pastor, olha aí, estou mandando o dinheiro do Uber aí. Estou mandando o dinheiro do Uber para o senhor ir. É irmão da Laisa? É? Rapaz, e agora o nome? O nome? Daniel.
Ariel. Viu, meu filho? Estou ficando velho. Te amo, tá? Fiquei muito feliz de ver você aqui. Passou seu pai, tá altão, hein? Te amo, meu filho. Você tá lindão. E Deus te abençoe, tá? Muito bom ver você aqui. Aí, pastor, estou mandando dinheiro do Uber aí, pastor, para ajudar. São gestos, sabe? Que você fala assim, caramba, não estou sozinho. E a gente vai um ajudando o outro, irmãos. Alguém, pastor, o senhor está bem, o senhor está bem, o senhor está bem, o senhor está bem. Sabe como que eu vou ficar bem? É cada vez que eu vejo isso, esse amor, esse cuidado. E a gente tem isso. Nossa igreja tem isso. E não tem jeito. Ah, irmãos, a gente vai se desgastar, a gente vai morrendo. Mas eu não sei se a igreja é diferente disso. Poderemos ser frios, cada um toma conta da sua vida, cada um se vira, entra, sai, não quero saber o que está acontecendo, mas Deus não chamou para isso não. Se você está sofrendo, a gente vai sofrer junto. Se você está alegre, a gente vai se alegrar junto. Você pode sair do seu lugar, vamos ficar juntinho aqui, vamos terminar todo mundo aqui na frente, juntinhos. Muita gente não conseguiu vir, sem luz, mas você conseguiu chegar aqui, vamos terminar juntinhos aqui. Alex, Joyce, o avô aí todo bobo. Chega para cá, vem para cá, fica bem pertinho aqui mesmo. Já vai dando a mão aí quem está perto de você. Amém? E é assim que a gente vai vencer. Tá com frio, pessoal? Gente, dá uma regulada aí para a gente poder fazer essa última oração tranquilo. Chega para cá, chega para cá, chega para cá, chega mais, chega mais. E assim a gente vai vivendo. Tem uma coisa que eu não posso falar ainda, mas que mostra exatamente que a gente tem que continuar vivendo. Tem horas, não estou dizendo que é fácil não, gente. Tem horas que eu falo assim, olha, eu vou cair fora disso, cara. Vou lá para a Bahia, comprar uma casinha lá, pegar uma igreja pequena lá, ficar pastoreando lá, e pronto. Mas não adianta fugir do problema, a realidade é essa, é cuidar de vidas. Então aconteceu uma coisa no sábado passado, que falou para mim assim, ei, vai desistir? Aí, mais uma para você cuidar aí, ó. Mais uma ovelhinha para você cuidar. Eu não vou poder contar agora, mas mais brevemente a gente vai contar aqui, vai ser uma festa. E é isso. Hoje, Christian, né? Mais uma família, Christian, estou falando certo, porque eu erro o nome. Né? O Christian. E aí, como que eu vou dizer assim? Christian, 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 Christian. É vida, é vida, é continua, é esperança, é nascimento, é vida. É não desista. É cuide. É cuide. Cuide daqueles que o Senhor te confiou. Talvez na tua cabeça você pensa, eu não tenho capacidade, pastor. Ele te capacita, Ele te dá instrução, Ele te dá sabedoria, Ele te dá paciência. Cuide, cuide, cuide. Ah, não dá. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Enche-la. Pediu o Brasil todo para orar. Pessoas talvez passou do Brasil, pessoas do mundo todo orando pela cura do seu filho. E ela dizia que ela não suportaria uma perda tão grande. Só que o Senhor decidiu chamar o filho da Eixa. E ela compôs essa canção dizendo, agora eu entendi. O Senhor chamou meu filho e agora o milagre sou eu. Qual é o milagre? Aprender a conviver com essa dor. Aprender a entender que a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Alexandre que está nos ouvindo, Cíntia que está nos ouvindo. Não vai ser fácil. Essa pregação não é uma banalização da dor, não é ignorar a dor, não, eu nunca vou fazer isso. É dor que nós pais, só de pensar choramos, só de pensar sentimos dores. Mas eu não posso enganar. O Espírito Santo, Ele consola, Ele acorda de manhã e diz: levanta, cuida da sua casa, cuida das suas coisas, vai trabalhar, vai amar, vai viver, vai cuidar dos seus filhos. O Espírito Santo, Ele é o Consolador. Ele te levanta todos os dias. Ele te levanta. Não fique parado. Não. Levanta. Avança. Cresça. Frutifique. O milagre somos cada um de nós. Declare isso com a gente, irmão. A dor não mata. Se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugada pelas mãos do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita os mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas Ele não quer que aconteça do meu jeito. Eu declaro que eu aceito, e agora o milagre sou eu. O milagre sou eu. Declare quem está do teu lado aí. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Antes da gente ser abençoado, antes da gente receber a oração, a gente vai abençoar. Vire para lá, meu irmão. Onde você está, só vire para aquela câmera que está lá atrás. Vire para lá. Nós vamos estar falando agora para a Cíntia, para o Alexandre, para a Fernanda, para a avó, para as avós, para todos eles, toda a família que nesse momento sente saudade, está chorando. Nós não temos muito o que dizer para eles, nem como explicar. Imaginamos a dor que eles estão sentindo, mas também não temos como saber a extensão dessa dor, a não ser algumas mães que estão aqui e que já provaram essa dor. Só temos uma coisa para dizer para eles. Repete comigo assim: família, nós somos a sua família. Não saberemos o que dizer, não saberemos o que fazer para amenizar a dor que vocês estão sentindo. Mas uma coisa prometemos: estar do lado de vocês, declarando
Que o Espírito Santo, o Consolador, console a vida de vocês. Conte com a gente. Irmã Graça, conte com a gente. Alexandre, conte com a gente. Cíntia, conte com a gente. Vira para o teu irmão do teu lado aí e diz assim: conta comigo. Dá um abraço no seu irmão aí. Conta comigo. Senhor, nós oramos, Pai. Nos sustenta, nos fortalece, nos dá força. Pai, fortalece cada um de nós. Não deixa a gente desistir. Não deixa a gente perecer. Guarda nossas vidas. Nos mantém unidos entre todas as situações, que permaneçamos unidos, Senhor. Assim nós profetizamos, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família e todos aqueles que aguardam a volta do Senhor ansiosamente. Digo amém.